O que você acha de uma corretora de criptomoedas que existe há menos de um ano, tem investidores como Peter Thiel e está sediada em Gibraltar? Se pensa que é uma empresa de capital aberto, quase acertou. A Bullish decidiu abrir capital por meio de um SPAC, avaliado em 9 bilhões de dólares, e esperamos que isso seja concluído em breve. E no vídeo de hoje, nós analisamos o cenário otimista e pessimista para as ações, suas origens conectadas ao blockchain EOS e alguns números muito interessantes. Fique com a gente! Eu sou a Hannah, esta é a Erin e você está assistindo ao Piper Rundown. Analisamos negócios e cultura para ajudar você a vencer. O resumo de hoje é apresentado pela Scitech. A Scitech é uma operação sustentável de mineração de Bitcoin com sede em Singapura. As ações deles serão negociadas publicamente na próxima semana. Você pode saber mais em Scitech, S-A-I-T-E-C-H. O link está abaixo. A Bullish anunciou um SPAC há mais de meio ano e ainda não concluíram a fusão para abrir o capital. Tem havido uma série de SPACs que, sob o pretexto de uma fiscalização regulatória mais rigorosa nos Estados Unidos, têm demorado para estrear na bolsa. No entanto, caso a transação aconteça, ela tem uma data limite até o final do segundo trimestre. Eles dizem que vão abrir o capital até o final do segundo trimestre. O acordo será concluído e pode render à empresa sediada em Gibraltar até 900 milhões de dólares em recursos líquidos e uma avaliação de quase 9 bilhões. Nada mal para uma corretora de criptomoedas que não existia há um ano. Nada mal mesmo. Uau! No ano passado foi anunciado que eles levantaram uma rodada privada considerável de financiamento de alguns investidores privados bastante conhecidos, incluindo o Nomura, o banco de investimentos baseado no Japão, a Galaxy Digital e a Thiel Capital, do Peter Thiel, além de capital do Founders Fund. Embora a corretora de criptomoedas seja uma entidade nova voltada para market making, empréstimos e gestão de portfólio, como é comum nessas corretoras, os desenvolvedores por trás da corretora, a Block One, já estão no mercado há algum tempo. Em 2016, a Block One lançou a EOS, que foi uma das várias chamadas matadoras de Ethereum, com a intenção de desenvolver uma versão mais sofisticada e tecnologicamente avançada da blockchain de contratos inteligentes da Ethereum. A Ethereum foi a pioneira, mas também era meio lenta, meio ineficiente e tinha taxas de gás relativamente altas. E aí, todos esses outros projetos ali surgiram basicamente para dizer, olha, vamos ser como a Ethereum, mas com mais eficiência e um design melhor. E o que acabou acontecendo foi que eles lançaram alguns ICOs. Eles realmente não lançaram muitos aplicativos descentralizados. Eles tinham uma alta concentração de desenvolvedores na China e o controle da sua rede também baseado lá, o que levantou alguns sinais de alerta. E eles foram multados em 24 milhões de dólares em 2019 pela venda de valores mobiliários não licenciados na forma do seu ICO. Então, uma das coisas, e essa é uma crítica muito válida, que é direcionada às criptomoedas, aos tokens, às moedas, mas, como você quiser descrever, são valores mobiliários não licenciados vendidos por empresas. Ou seja, essas entidades são ações de um projeto, com a expectativa de lucros futuros sendo distribuídos aos detentores dessa entidade. E embora eu argumente que isso seja verdade para grande parte dos projetos de blockchain por aí, também existem tokens mais baseados em commodities, como o Bitcoin, que na verdade deveriam ser classificados como commodities. Depois, há as stablecoins como a USDC, que deveriam ser responsabilidade do Tesouro, pois não são valores mobiliários. Elas são mais moedas, na verdade, ou substitutos de moeda, não valores mobiliários não licenciados. Precisamos garantir que estamos diferenciando esses casos quando começarmos a avaliar diferentes projetos de cripto. E aí você tem uma quarta categoria, que são os projetos de NFT artísticos, que realmente não se encaixam em nenhuma dessas coisas. Eles são especulativos da mesma forma que alguém especula com arte, mas ninguém, sob nenhuma circunstância, está comprando pensando, ei, isso é um empreendimento lucrativo do qual vou fazer parte no futuro. Então é muito importante entender esse contexto, e é importante entender que vimos uma queda significativa nos SPACs em geral, desde o pico insano deles nos anos 2020, temos muitos SPACs tentando fechar novos negócios e estamos em um ambiente regulatório mais rigoroso. Além dos ventos contrários aos SPACs,
O outro obstáculo regulatório que temos na indústria cripto em geral é duplo: o aumento das taxas de juros, tornando investimentos de tecnologia de longo prazo um pouco menos atraentes, e os ventos contrários ao setor de cripto, de modo geral, na forma de regulamentações mais rigorosas ou impostos mais altos vindos da China, Índia, Japão e Grã-Bretanha, desde que esse SPAC específico foi anunciado. Outra coisa que aconteceu desde que esse SPAC foi anunciado é que a empresa realmente lançou sua exchange, que é baseada em alguns dos princípios do DeFi, para fazer yield farming, realmente contribuir para pools de liquidez e envolver isso em um pacote regulatório. Isso realmente faz com que seja aceitável para governos, da mesma forma que Binance, Coinbase e FTX conseguiram em vários mercados diferentes. Então, coisas boas. Eles estão construindo, estão realmente gerando receita. Coisas ruins. A pressão regulatória está aumentando. Bem, Erin, parece um projeto fascinante. Tenho certeza de que você tem números para nós. Com certeza. Eles foram capitalizados durante aquele financiamento privado que incluiu Peter Thiel com 164 mil bitcoins, 100 milhões de dólares em dinheiro e 200 milhões em EOS. Ao lançar sua corretora em novembro, eles conseguiram gerar alguma receita. E algo que eles fazem aqui que é inteligente, as pessoas veem na tela, é que você lê isso e por um segundo pensa que eles estão fazendo 45 milhões de dólares em receita em janeiro. Isso é receita anualizada. Então, o que eles realmente fizeram em janeiro foi pouco menos de 4 milhões de dólares em receita no mês. Ao ver esses números, é útil contextualizar, mas dá para entender por que eles dizem que não fizeram 4 milhões de dólares em receita. Fizemos 45 milhões de dólares em receita anualizada, crescendo rapidamente. 1 milhão anualizado em novembro, 21 milhões anualizados em dezembro, 45 milhões anualizados em janeiro, 97 milhões anualizados em fevereiro. Esse volume, se anualizado, seria maior do que o da Gemini ou da Kraken. Ainda seria consideravelmente menor do que o da FTX, Coinbase ou Binance. Dito isso, ainda é uma plataforma muito incipiente, sem muito volume de transações no momento. Entendi. Bem, eu adoraria ouvir sobre algumas empresas comparáveis e concorrentes nesse setor, mas existem várias. Nós mencionamos duas corretoras. Eu diria que provavelmente nos Estados Unidos, as duas mais conhecidas são a FTX e a Coinbase. A FTX acabou de alcançar uma avaliação privada de 32 bilhões, que na verdade é maior do que o valor de mercado atual da Coinbase, que está em 30 bilhões. Então, isso não necessariamente vai se manter caso a FTX decida fazer uma oferta pública, mas é interessante que eles já tenham alcançado a avaliação da Coinbase, considerando os diferentes mercados em que estão atuando. A Argo Blockchain é uma das mineradoras de criptomoedas que foi totalmente prejudicada pela correção geral, uma espécie de micro-recessão que estamos vendo nas ações de tecnologia em geral. Eles caíram para cerca de 300 bilhões em valor de mercado total. De certo modo, isso me lembra a Argo. Embora não seja o mesmo modelo de negócio, muitas dessas empresas ainda buscam aumentar a receita. Então, se você pegar a avaliação, neste caso da Bullish, 9 bilhões, e se você considerar essa receita de fevereiro ao pé da letra, 97 milhões anualizados, isso é um múltiplo de 100 vezes. Isso não é algo que se sustenta para muitas outras empresas do setor, a Coinbase sendo um exemplo perfeito disso. Então eu acho que esse é um dos pontos a se considerar quando você pensa em um ponto de entrada, se isso é algo em que você gostaria de entrar. Mas o outro lado disso, eu só quero destacar para você porque não tivemos muita chance de fazer isso. Em nossos outros vídeos sobre criptomoedas, é destacar a Nvidia, que tem um valor de mercado de $500 bilhão, 500 bilhões de dólares. Porque eles vendem os processadores, eles vendem as placas de vídeo que são usadas em todos esses data centers para toda essa capacidade de mineração. Então, quando você tenta pensar em quem está vendendo as picaretas para os garimpeiros, a Nvidia claramente está no topo da lista. Acho que o argumento para bullish é que o mercado de negociação de criptomoedas é muito grande. No caso da EOS, alegaram que eles faziam wash trading. É terrível, não apoiamos wash trading, mas muitos querem movimentar dinheiro.
Se você facilita isso em um ambiente de baixa regulação, como Gibraltar, portal do Mediterrâneo para o Atlântico, então esse é um lugar onde isso é possível. Acho que sim. Certo. Agora vamos ao fator meme, onde eu e Erin avaliamos o potencial de uma empresa virar meme numa escala de 1 a 5. 1 representa memes negativos, 3 é totalmente neutro e 5 são memes positivos e engraçados. Bullish é um nome ótimo. Nome fantástico. Me atrai instantaneamente. Muita gente reconhece essa marca por lá. E essas empresas de cripto, elas são bem memeáveis. Então vou dar 4,4. Eu vou de 4,8. Uau, uma das minhas notas mais altas de todos os tempos, Peter Thiel. Bullish. Sim. Peter Thiel, eu tinha esquecido disso. Caramba, cripto já parte de uma base. O que era mesmo? E DeFi? DeFi é todo um meme à parte. E não é DeFi puro, mas é mais ligada às finanças descentralizadas do que as outras corretoras, que são mais voltadas para o TradFi, finanças tradicionais, onde você sabe, a Coinbase tem todos os reguladores antigos. Eles têm todas as conexões com os reguladores. Provavelmente é por isso que eles conseguiram avançar e a Bullish teve mais problemas. Mas cara, acho que esse é um dos maiores hypes que já vi. Uau! Conte nos comentários sua nota de fator meme. Essa foi uma das suas notas mais altas até hoje. Nossa, antes de seguirmos para o caso otimista e pessimista para Bullish, vamos ouvir uma última vez sobre nosso patrocinador, SciTech. As ações serão negociadas publicamente esta semana. Confira o site deles para mais informações. O link estará abaixo. Obrigada pelo patrocínio. Agora vejamos os cenários otimista e pessimista. Existe um mercado crescente para a negociação de criptomoedas em geral. Já comentamos antes sobre a rápida valorização da FTX nos mercados privados. Muitos investidores buscam exposição a esse setor. Muitas pessoas não querem escolher uma criptomoeda específica, mas sim lucrar repetidamente com as taxas sobre o spread dessas negociações. Não acreditam que isso vai desaparecer. Cada vez mais legisladores possuem criptomoedas e defendem uma regulamentação razoável, mas não a proibição total do produto financeiro em si. Quando você adiciona esse enorme TAM, a taxa de crescimento que eles conseguem experimentar, sendo ainda uma plataforma muito pequena, é muito maior. É muito mais fácil crescer quando você é pequeno do que quando você já é grande, em termos percentuais. E aí você acrescenta o fato de que eles realmente utilizam pools de liquidez e outros princípios financeiros em nível de protocolo, em nível DeFi. Eles estão um pequeno passo à frente de alguns dos players tradicionais. Então, se pensar bem, Robinhood levou a lógica das negociações de baixas taxas até a taxa zero, sendo o primeiro a atuar nesse espaço. Enquanto a concorrência ainda precisa seguir nesse caminho e aprender a abrir mão das receitas habituais. Então eu acho que há muitos princípios interessantes, por isso o investimento dessas empresas de primeira linha. O lado negativo é que ainda há muita execução a ser feita. Eles dizem que tem um histórico de execução, mas é um histórico de execução muito curto. Nem toda execução do passado é o modelo que desejamos para o futuro. Você precisa deixar o passado para trás e afirmar que muitos passos positivos virão, pois isso já está garantido. Já falei isso várias vezes no programa. Isso já está incluso em uma avaliação de 9 bilhões de dólares. Uma avaliação de 9 bilhões de dólares para uma corretora significaria fazer 1/3 da receita da Coinbase. Eles ainda não chegaram lá. Nesse cenário de mercado, esqueça todo o resto. Você só quer usar a Coinbase como comparação. 9 bilhões, 30 bilhões, matemática bem simples aqui. Aqui, eles precisam faturar cerca de 1/3 da receita da Coinbase ou crescer bem mais rápido para justificar essa avaliação. Esses requisitos não foram cumpridos. Então, se você gosta da empresa, da proposta, do conceito, eu esperaria por um preço melhor. Não estou dizendo que isso é algo em que eu pessoalmente entraria correndo, mas estou dizendo que, se você gosta da empresa, eu procuraria um preço diferente do que está sendo sugerido atualmente pela avaliação no prospecto para fazer isso. Justo. Esse foi o Piper Rundown. Obrigada por assistir. Queremos destacar um comentário de um vídeo anterior. No nosso vídeo sobre o IPO da Sansara, Arthur disse: "Ótimo, continuem com o bom trabalho. Agradeço, Arthur."
Adoramos ver essas pequenas demonstrações de alegria na nossa linha do tempo e no YouTube. Não esqueça de curtir e se inscrever para não perder os próximos resumos. Até a próxima!